Expo Inovação 2025. O jogo começou. Vamos em frente, que tem 2 dias. Tô começando, tô no primeiro dia. Aliás, nós estamos pré-evento. Mas a gente já começou a preparar alguns materiais. Então, Expo Inovação 2025. Nada mais, nada menos, quem tá aqui é o seguinte: é os caras que ficam por trás fazendo a coisa acontecer nos bastidores dos nossos conteúdos de podcast. Aurion, que é o parceiro, já há 3 anos, 2 anos seguidos. Ah, aqui é o segundo ano, né? Segundo ano. Segundo ano de evento que a gente participa. Veio com uma ideia sua, né, Romuca? Que Exatamente. trouxe pra gente, falou, e se a gente fizesse um podcast na Expo Inovação? Aí veio o Então, desafio, bem-vindo. né? Bem-vindo, Alfa, Jean, parceiros aqui desse projeto. Quando eu pensei realmente, né, falei, pô, um evento desse tamanho precisa ter um podcast, porque o podcast, na minha visão, é hoje em dia o meio de comunicação mais atual que existe, né? Ele embalou muitas coisas ele meio que somou mais coisas, né? Sim. Então acho que não poderia. O ano passado a gente teve muita gente sendo entrevistada, mas esse ano acho que a gente conseguiu melhorar um pouco o formato. Queria que você falasse um pouco, Alfa, Uhum. dessa preparação para esse evento, de estar num evento como esse, né, para a produtora de vocês. Ah, isso é muito legal. Inclusive, agradecer a Softville, né, que fez todo o pessoal, trouxe a oportunidade para a Aurion aqui, tá eu e o Jean representando a produtora, né? Mas não é só nós aqui, tem a Duda ali atrás dos bastidores Sim. também, toda a equipe. Então, hoje a gente se preparou, né, de uma maneira bem legal, porque ano passado foi meio que no susto. Surgiu a ideia, e aí quando vem a ideia pra a gente é acostumado com esses projetos, né, meio louco assim. Eu acho que esse é um diferencial muito legal da nossa produtora. Sim, Pô, eu tenho uma ideia, o que que vocês acham de fazer? Eu falo, sim. vamos fazer, não me interessa como, mas a gente Bom, vai eu dar um tenho jeito. muito essa filosofia, você sabe disso, né? Total, eu aprendi isso muito contigo, eu aprendi ao longo do tempo, né? Eu e o Romuca, a gente já se conhece há bastante tempo. Podcast Sim, também, né? A gente já faz juntos há anos, né? Na verdade, a Áureo, vocês tinham outro nome, né? sim. Fizeram um rebrand há pouco tempo, mas a gente já é parceiro de Não, audiovisual, pelo menos, no eu mínimo acho que 5 anos. no mínimo 5 anos, eu acho. Antes ainda, começamos bem É, antes da pandemia. Então, é um momento muito legal e de preparação pra gente. E falando um pouquinho da primeira Expo Inovação, primeiro que a gente fez aqui, o Play na Inovação, né? Desde o ano passado, em julho, nós somos o podcast oficial do Agratech Park. Então, a sim, gente sim. reside no Agratech Um Park ali, estúdio, né? no Uni, né? Com um estúdio. E é um estúdio que leva o nome do Agra e da produtora, né? Iniciou lá atrás com o Agora Play by We Filmes, que era o nosso Uhum. antigo nome. Hoje, a gente é laboratório multimídia da Que Aurion. legal. Então, assim, para quem é dentro do agro e tal, Então, surgiu quem com está essa. em Joinville e quiser produzir o podcast, A pode gente tem procurar vocês. a gente tem um estúdio exclusivo, feito, pensado para empreendedores, para profissionais liberais, para estar lá fazendo conteúdo. E a gente oferece pacotes, a gente tem, tipo, até o nosso Sim. comercial, né? Muito em conta, porque o agro ele vem com essa ideia de trazer inovação. Eu Sim, quero trazer a comunicação. A gente fala até que o podcast, ele não é, pô, é só um podcast, os caras conversando. Não. É a forma de você trazer autoridade e com também se certeza. comunicar com o teu público. Com Se certeza. aproximar do seu Se público, né? aproximar, E hoje é o podcast em Joinville com, cara, o melhor custo-benefício que tem. Com a entrega de que tem, a longe. qualidade. E assim, é o que vai aproximar você do seu cliente. É Sim, o que vai fazer o seu cliente conhecer o teu backstage, como que é por trás da tua empresa, e se aproximar de você e entender real o valor do seu produto, do seu serviço. uhum, E isso é muito importante. E isso veio do Agro, e é esse que é o legal. O Agro trouxe essa iniciativa, a gente assumiu em julho do ano passado. Pouco tempo depois, a gente já estava ali, né, com o estúdio começando a funcionar, e veio a Softville. Pô, e se tivesse um podcast lá? A gente montou, fez tudo, entrevistamos o Sérgio do Foguetes, Alfredo Soares. Foi muito legal. foi legal. Pra gente foi Eu uma tive a baita honra de experiência, estar, né? né, à frente também, junto com vocês, foi realmente sensacional. Ô, Jean, como é que tá na sua visão? Você tem falado com muitas empresas, né? A procura por podcast, o pessoal já entendeu o formato, o valor que tem para a empresa. Como é que tá essa procura hoje? Olha, sendo bem sincero, Rock, hoje a gente tem uma dificuldade em educar as empresas da Sim. importância de se ter um podcast. Podcast é velho, mas é novo, né? Sempre novo, sempre atualizado. Então, assim, a gente percebe que hoje muitas empresas daqui da região ainda não entenderam a importância de se ter um podcast, de se criar um tipo de conteúdo como esse. Porque talvez um pouco da cultura da região, algo do tipo assim, a gente vê que outras regiões, São Paulo,
Planejamento também, né? Planejamento é muito importante, porque hoje as empresas elas veem que tá dando certo. Até eu vou pegar a case da CRM Think, né? Sim, Tá produzindo conteúdo material há mais de 5 anos. sim. O 24Cast desde 2018, então Uhum. já em áudio, depois mudou para o videocast, que é o que a gente faz. E Sim. muitas A vezes gente basicamente somou, né? A gente seguiu com o trouxe. áudio e aderiu também o formato que alguns chamam de videocast, né? E isso é o que poucos têm, porque eu vou dar o case do Romualdo, tá com a gente desde o Com começo. certeza. Porque toda terça-feira tem gravação, Sim. para quem não conhece agora, sabe que toda terça-feira é gravado os episódios. A Duda, a produtora, tá aqui atrás. Ali Ela atrás para tem a agenda, confirmar. é. E a gente lança nas quinta-feira, né? Sim. Então, assim, sempre tem uma disciplina de estar lá produzindo material para o público. E aí a gente sempre fala para os nossos Sim. clientes, pô, você tem essa noção de que a longo prazo, tem que estar ali Sim, a criando, longo prazo. tem que porque as pessoas elas estão consumindo o teu conhecimento. Sim. Então é como se você estivesse Você é abrindo um a porta, curador. Exato. tá abrindo a porta É um da sua curador. empresa, trazendo uma outra empresa às vezes, um outro especialista para trazer conhecimento para aquela pessoa. Sim. Então, no final das contas, se a gente parar para analisar, como é que eu ganho dinheiro com isso? Você cria autoridade, você cria marca constrói. vínculo, você Constrói, constrói. exato. Eu acho que Constrói. o podcast é uma ótima ferramenta para construir marca. Construção, marca e autoridade, né? Autoridade. Sim, ó, se tem uma ferramenta de comunicação melhor que essa, é podcast. E aí eu vou até mais além. Agora eu vou fazer a pergunta para ti, Romuca. Você começou como empreendedor, criando conteúdo, se tornou uma referência aqui na cidade de Joinville, inclusive, principalmente o pessoal de fora ouve muito o podcast, e o que era um nicho te trouxe, já a segunda vez também sendo o host oficial Uhum. do Play na Inovação, e, enfim, você tá em tudo que é lugar, o pessoal pergunta, Sim. Romuca, o podcast e tal, como é que faz para estar junto contigo? Acontece isso com frequência? Acontece, O acontece. autoconvite, assim? Acontece assim, o autoconvite, como eu faço para estar lá, né, no teu podcast, acontece como vocês fazem, acontece esse monte de dúvida, né? Aham. Mas eu sempre, eu abro o capô do carro e dou toda a receita, você sabe disso. Eu Nossa. falo, ó, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, indico geralmente vocês, indico lá o estúdio e tal, talvez eu seja um dos grandes geradores lá Nossa, de com lead, né? certeza. Mas eu sempre falo o seguinte, né? O segredo não é técnico, o segredo é a continuidade e o teu planejamento de longo prazo. Porque esse é um projeto de longo prazo, Sim. não é amanhã. Então a gente tem há 7 anos o podcast no ar. Ao longo desse tempo, teve momentos que ele teve mais audiência, tem episódio que explode, tem episódio que é normal e tá tudo certo. Agora, o que mudou foi a autoridade que eu passei a ter como profissional, vamos chamar assim, e como a empresa passou a ser enxergada pelo mercado. Porque a partir do momento que você fala de um tema e você fica repetindo ele, você É. crava que você sabe do que você tá falando. Sim, Não é assim, Isso tipo, é poderoso. voo de galinha, né? É É. um negócio real. E o podcast trouxe para você, talvez, uma nova profissão, comunicador? É, um host, né? Eu tava ontem à noite até conversando, saí para jantar com um dos palestrantes aqui, e ela citou uma pessoa, não vou citar nome, óbvio, Aham. uma pessoa global, que foi do evento que a empresa dela produziu. E a Caraca. pessoa, ela não foi bem no palco, Nossa. como uma palestrante. E aí eu falei para ela, mas eu vejo como diferente. Às vezes um cara que é um cara de jornal, pode ser que ele não vá bem em palestra. Um ator não vá bem em palestra. Sim. Às vezes um comunicador de rádio, talvez ele não vá bem num Não vai podcast, no podcast. né? Então eu vejo que os formatos, pode ser que tem gente que consegue navegar em formatos diferentes. Eu acho que consegui me achar muito no podcast e fui melhorando com a linha do tempo. Eu acho que todo mundo pode melhorar, só que é um começo. Sim. Então, há 7 anos, eu agora tenho uma certa liberdade com o microfone. A gente tem essa amizade aqui, e isso foi construído. Então, acho que as pessoas têm que achar também a sua voz, né? Com E certeza. não é assim, tipo, eu não quero ser o alfa da comunicação, que você também é uma Sim. referência, né, em comunicação na cidade. Eu quero simplesmente ser eu, da forma que eu faço, da forma que eu conduzo, e eu acho que as pessoas esquecem um pouco isso, né? A A naturalidade, né? naturalidade, De precisa passar a ser. essência. Precisa ser. Porque num podcast a gente não tenta empurrar nada. É É pelo uma contrário, a conversa. gente abre a conversa, né? E é isso, ó, a gente nem lembrava que tinha câmera ali. E nem lembrava Não, que tinha inclusive microfone. a gente tava conversando, vamos botar pra gravar? Vamos botar Exato. pra gravar, já a ideia surgiu, né? É isso. E é muito legal, tu falou isso, que muitas vezes o comunicador ali, o pessoal que é global, que é ator, atriz, que é da rádio, às vezes não sai bem no palco. Hoje, amanhã, aqui na Expo Inovação, a gente tem 2 palestrantes, que é o Arthur Gurbert, Sim. o Potter, né? Mas eles são oriundos do rádio, né? Do rádio. Mas eles se prepararam para estar no palco. E aí é Total. diferente. E o mais legal é que eles têm podcast, então assim, Tem eles também. vieram desde uma rádio ali, eles tinham um horário muito consolidado, grandes nomes, comédia,
aprenderam a trazer isso Uhum. também para o podcast e aprenderam a Vamos trazer pegar o pra exemplo do palestra, né. próprio Potter, né? Que Sim, acho que é um Potter, bom exemplo. que é um jornalista, vamos começar É um jornalista, mas ele vai muito bem no podcast, mas ele imprimiu lá uma marca dele muito pessoal também, né? Aham. A forma que ele faz pergunta, ele é muito incisivo na pergunta, ele tem muito traço do jornalismo Sim. e é uma marca dele. Na verdade, o podcast dele é um podcast jornalístico, Sim, é bem parecido, né. entendeu? Então vai muito nessa linha. E acho que ele achou ali o lance dele. O que eu quero dizer é o seguinte: nem todo mundo será Flow e nem todo mundo será Sim, Podpah. Se a gente entender isso, tá tudo certo. E não existe, não vai existir somente podcast que é pop, Sim. que é mainstream. Vai ter podcast de nicho, que é o que eu faço. Exato. O nosso podcast é extremamente nichado por um certo ecossistema, mas no ecossistema a gente é o maior. E eu vou até dizer, eu acredito que isso é muito melhor para criar laços do que um podcast só de entretenimento. Porque um podcast, digamos, Flow, Podpah, tem os nomes conhecidos Sim. nacionalmente, internacionalmente, que a gente tá ali para ver aquele cara. Mas quando você segue um podcast, eu dou um exemplo, eu gosto muito de acompanhar PrimoCast, o Sócio e tal, gosto de entender um pouco mais de investimentos, essas coisas me chamam muita atenção. Então eu consumo frequentemente. E se demoram para postar, eu falo, pô, cara, Como assim? sim, Uhum. sabe? E acontece também contigo, né? Acho que aconteceu até o Aconteceu Diá, né, várias que você vezes. abriu. Eu já tive situação onde a gente atrasou um dia e a gente teve gente mandando e-mail perguntando se não ia Que sair, legal, né? cara. Porque a gente tem a frequência ali de toda E quinta-feira o e tal. pessoal sente, E né? o pessoal sentiu, porque teve empresário, cliente nosso, que pediu para cadastrar todos os colaboradores para receberem um mail. Porque a gente Caraca. manda um mail, né? Sim, Mas para o pessoal pra avisar. avisar e tal. Então a gente chegou num lugar bem bacana. Hoje em dia, com o YouTube, isso facilita muito, né? Porque como a gente Sim, tá no tá link, no né? áudio e no vídeo, você tem a notificação do YouTube. Sim. Só que tem hoje em dia, como o podcast passou a ser um tipo de conteúdo consumido realmente pelas pessoas, eu, por exemplo, hoje eu vejo mais podcast do que filme ou série. Aham. Fato. Eu também. Não, Se às vezes você vai na minha casa, eu tô vendo o meu próprio podcast, Sim. que é uma coisa que eu faço também. Muita Caraca. gente não gosta, eu costumo fazer para melhorar, para ver onde eu tô errando. Eu não tenho mais problema de me enxergar no vídeo, ouvir minha Isso, legal. voz. Eu acho que eu quebrei já isso, né? E isso é uma coisa legal, é uma situação que Sim. eu vejo como um amadurecimento meu. Nossa, e esse eu acho que é o mais legal. Tu vê a sua evolução, porque eu tava desde o começo. Era um Sim. outro microfone, tinha um Era microfone. um outro lugar. O negócio foi que muitas pessoas hoje, empresários, autônomos, eles vêm com a ideia, o Jean também sente muito Sim. isso, né? Pô, eu quero chegar com os 2 pés, quero fazer o melhor e tal, e a gente fala: "Ó, a gente consegue te oferecer o melhor, só que começa devagar, inclusive para o seu Sim. financeiro tá adequado à Sim, sua vai fazer o investimento, né? o investimento. Pô, se planeja, quer 1 ano, quer fazer 12 episódios, quer fazer 24 episódios, vamos treinar, vamos ver, porque fazer toda semana igual até mais, né? A gente tem o do IA também, né, que tá sendo Eu feito. tenho algumas projetos dentro da plataforma, porque o Exato. 24cast ele se tornou uma plataforma de conteúdo Aham. e ali eu comecei a inserir mais coisas. Mas são webséries pontuais, elas não são contínuas. Contínuas é toda quinta-feira. E uma coisa, não estava planejado isso, mas eu acho que é o doce que falta às vezes para trazer essa pessoa que quer, esse empresário, essa empresa, quer ter um podcast. O tempo que você disponibiliza para fazer as gravações, Uhum. ele é fixo ou ele pode mudar, ou se acontecer alguma coisa, uma reunião importante ou não? Como é que você faz dentro da sua empresa hoje? Sim. Fala, não, isso é como se eu estivesse atendendo o cliente. Qual Uhum. que é o tamanho da importância de ter Sim. um dia para gerar conteúdo? Porque não é só o podcast que tu faz. Eu gero outros conteúdos Sim. também. Eu estava aqui atrás hoje, tive uma ideia de um conteúdo que eu vou parar para gravar em algum momento. Eu tenho as duas situações. Eu tenho agenda fixa e eu tenho agendas, brechas de agendas para criar Uhum. conteúdos que chegaram depois de um insight, ou alguém que surgiu, ou alguém que veio me visitar e o estúdio está disponível. Uhum. Eu tento encaixar. Mas o fixo, esse é inegociável. A minha agenda, terça-feira de manhã, ela é fechada, ninguém coloca nada, nem eu. Não tem nada. Às vezes já fiz doente, já aconteceu, porque tem um compromisso, né? Sim. É um compromisso. Exatamente. É um grande compromisso. Às vezes eu gravo mais de um para ter um estoque, porque eu viajo. Acho que a gente, nesses anos, nunca falhou. Nunca mesmo. Eu tenho também um co-host para me substituir, Legal. que é importante. Tem que ter esse cara, né, que Sim. é a Bruna. Então, assim, a gente já está conectado, ela já sabe que ela é a minha sombra quando eu faltar. Então, assim, não há desculpa, a não ser que tem uma coisa que aconteceu. Mas hoje a gente consegue fazer, mas o planejamento é fundamental. Isso é muito importante porque eu Não são horas gastas, são horas de de investimento. investimento. E isso é muito difícil, porque às vezes, em momento de crise, em momento de Você pensar corta, em né? algo novo, primeira coisa que você corta é Sabe o que a gente fez agora nessa? A gente está numa
possível crise mundial. Aham. A gente aumentou os Sim. nossos conteúdos. A gente fez o Nossa, inverso. muito mais. Tanto que a gente tá fazendo basicamente quase um por semana. A gente tá fazendo mais de um conteúdo por semana. Mais, porque 3, daí 4, tem né? novos rostos também da empresa Tem, aparecendo ali. tem, Então, tem. assim, isso é muito legal porque o que a maioria tá deixando de fazer, vocês estão lá, não. É aqui que a gente Sim. tem que. Existe um grande erro no mercado que quando vem um início de crise ou uma crise, o pessoal tira o pé de marketing e vendas. E é o Uhum. momento Que inverso. é justamente o Mas momento inverso. É o inverso. inverso. E uma coisa também interessante é que esse material é como se fosse investimento. É um É investimento. um investimento, É um porque investimento. você vai plantando todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Só que vai vendo uma coisa acumulativa o resultado. Porque as Vai. pessoas me perguntam muito como eu tenho tempo para fazer tanto conteúdo, mas elas não entendem que eu não faço tanto conteúdo. Eu Exatamente. tenho conteúdo de estoque, de passado, a gente faz corte, a Sim. gente reutiliza, Utiliza o né? material. Então, às vezes, as pessoas acham que eu faço só isso. E Porque eu apareço muito mesmo, né? com certeza. A minha esposa, no trabalho dela, as colegas falam: Meu Deus, seu marido tá toda hora aqui na minha timeline. Como é que ele faz tanto conteúdo? Não sei o que lá. E ela fala: Eu não acho que ele faz tanto, pelo que ele me fala, né? Eu Aham. falo: Não, eu realmente só faço uma vez na semana. É que hoje a gente reutiliza muito. Porque uma Uhum. coisa que é legal quando você começa a usar com sabedoria, por exemplo, é criar conteúdos que sejam menos descartáveis e mais épicos. Uhum. Porque aí são conteúdos. Por exemplo, a gente tem lá um tema de 2021 que hoje é o que ainda gera mais lead para nós. Um Caraca. vídeo de 2021, gravado por pessoas que nem estão na empresa mais. Nossa. Caramba. Só que o conteúdo, atemporal. principalmente no YouTube, né? Quem só foca no Reels e tal, É. é um conteúdo atemporal. Exato, exato. Você Você vai. tem que achar o atemporal. Tem aqueles que Aham. são descartáveis, que é Sim. daquele Exato. momento. Mas Exatamente. você Que é tem o que achar os tema, o mainstream, né? É que nem eu fiz a série de IA. Não era uma coisa para ficar. Sim. Eu achava que naquele momento eu precisava explorar o assunto. E Sim. não cabia nos episódios, eu fiz um adicional. Mas agora até tirei um pouco o pé, porque eu acho que o assunto já tá tomando o corpo que deveria. Aham. Talvez eu faça uma série de outras coisas. Entende? Eu acho que você tem que ter esse feeling de entender. Então, por exemplo, eu tenho temas que eu não trago pro podcast porque eu acho ele técnico demais. Mas aí eu faço lunch break. Por isso que surgiu o lunch break. Que é diferente. Que é um outro pegada, que aí eu trago realmente parceiros, eu trago inclusive os meus concorrentes. Ninguém entende isso até Nossa, hoje. isso é. Eu faço um conteúdo com meus concorrentes. Eu convido 2 concorrentes, a gente faz o conteúdo junto e tem fila que espera. Os caras querem participar. Meu, Que da pra hora. você que não entende como funciona, é basicamente como se você fosse prestar conhecimento, ó, galera, eu quero te ensinar qual que é o melhor caminho pra você e eu vou te trazer mais 2, 3 concorrentes. É como se tivesse a A gente for marca A, B pedreiro. e C, Eu exatamente. construo a casa, você e você também. Aí a gente fala, qual é a melhor forma de. Como você constrói? A gente começa a te dar dicas gratuitamente, porque Gratuito. o importante é você saber o que você E precisa. conhecimentos diferentes, né? Porque Exato. você soma. E aí É você bizarro. sente ali quem que você. E até é engraçado, porque isso é muito inverso do que a maioria das pessoas fazem. Eu tenho que ter o meu, eu tenho que ser o meu, e eu tenho que acabar com o pessoal em volta. Não. E como É você inverso. traz inverso, até é engraçado, que a gente vê muitas referências, né? De outras empresas e tal, que não conseguem não trazer você como pessoa. Fala, olha, a importância do Romualdo no ecossistema, trazendo aqui, inovando, trazendo, abraçando, porque no fundo, a gente não quer vender pelo dia, a gente quer trazer uma solução para alguém, Sim. É sabe? que eu sempre falo, como eu faço parte de um ecossistema, quem vai escolher? O cliente vai escolher, quero comprar desse, desse ou desse. Beleza, eu até dou essa opção para ele. Sim. O que eu deixo claro é, as pessoas que estão ali, elas são especialistas no assunto. É claro que em algum momento, como eu acabo aparecendo mais, é natural que batem na minha porta, mas Sim. dependendo do assunto, bate na porta de outro. Mas eu vejo que a escolha de um cliente tem muitos fatores. Tem preço, empatia, localização, né? Conteúdo. Tem muita coisa. Então, às vezes, tem Identificação. Se identificação. Tem cliente que se identifica com o outro e tá tudo certo. Tem cliente que se identifica comigo, porque muitas vezes acontece até do cara, ele meio que se sente na obrigação, não na obrigação, mas ele fala, cara, eu vi tanto conteúdo seu, você me ajudou tanto. Exato. Que eu acho impossível não fechar com você. Exatamente. Aham. É como se exatamente. fosse uma dívida de gratidão. E não é, Isso, não tem nada a ver. isso gera um diferencial. Isso Porque imagina, isso você acontece. tá num setor lá, que tem empresas lá, 10 empresas no mesmo segmento. O que vai diferenciar uma da 3 outra? propostas na mesa. Ah, esse aqui nunca ouvi falar. Esse cara, esse aqui eu vejo conteúdo Eu direto. vejo conteúdo Mel. direto, esse cara é Acontece. consistente, esse cara aparece. Sabe outra vai coisa que fechar acontece? Já contigo. falei pro Alfa também. Às vezes recebe empresas de todos os portos, né? E às vezes ele já chega no comercial e fala: eu cheguei até vocês porque eu vi um podcast, 2 podcasts, Uhum. vários podcasts daquele carequinha lá e tá, pô, eu gosto, hein? Pô, conteúdo legal, bacana. Aí ela marca a agenda e aí eu fico, tipo, na sala de espera ali, ela não sabe. E eu entro na sala sem ninguém saber. É Caraca. sensacional.
Sensacional. Por quê? Porque o cara, ele me vê, cara, como assim? O que que você tá fazendo aqui? Porque existe o YouTube é a nova TV. Sim. Sim. É a nova TV. É como se eu fosse ali, sei lá, um personagem da TV. Sim. E eu tirei um tempo pra estar ali. Aí eu falei, pô, eu entro lá dizendo, pô, cara, eu vim aqui porque eu quis vir te agradecer. O pessoal Que vê o comentou, conteúdo. né, que você vê o conteúdo, obrigado pela audiência. Mas eu queria participar um pouquinho só da reunião, tem outro compromisso, se você não se importar. Aí a reunião vai para outro lugar, ele quer falar dos conteúdos e tal. Enfim, a gente ganha esse quebra de gelo, né? Que seria o rapport, né? Que você Exato. estuda vendo. Acredito que Porque, na quebra verdade, tudo. cara, isso é uma coisa surpreendente que tu falou agora. É o Porque rapport. você tá criando um rapport com várias pessoas ao mesmo Sim. tempo. Não. Isso é bizarro, Isso é cara. pensado. Entendeu? Porque eu Nossa. pensei, se eu sou autoridade, o cara quer falar comigo. Exato. Entende? Aham. E hoje em dia a gente tem muito mecanismo na empresa para usar essa minha autoridade. Então, por exemplo, cliente grande que está muito tempo desconectado. Aí o CS liga e fala, cara, é o seguinte, o Romualdo abriu alguns dias de agenda para alguns clientes e ele falou do seu nome. Você topa? O cara falou, qual que é? Meu. Só me diz a hora que eu. E aí vai 10 pessoas lá. Uhum. E aí me perguntam um monte de coisa tal. E eu fico muito disponível. É como se fosse uma mentoria ali para todo mundo. Cara, tem cliente que já pediu mais de uma vez. Pô, será que Nossa. eu consigo uma nova agenda e tal? Legal. Então, é muito legal, porque no fundo, né, a gente tem que tomar o cuidado com a bolha. Exemplo, vocês são especialistas nisso aqui. Uhum. Você não pode achar que todo mundo sabe também. Sim. A gente acha que todo mundo sabe, não é Não, verdade. Sim, que é não. só ligar uma câmera. E no meu caso da ferramenta que eu participo, a gente tem uma carga de conhecimento grande. Eu, inclusive, tive viagem internacional, eu tenho contato, né? Então, aquela questão dá mais de 10 mil horas, né? Que te torna Nossa. especialista. Uhum. E aí as pessoas veem isso como valor. E aí eu tenho o histórico também de passagem de outra empresa. Enfim, aí as pessoas sentem esse lance de, cara, se esse cara estiver aqui, eu encurto o caminho. E a gente dá isso meio que de presente. E eu quero que Sim. tu puxe uma dica, eu acho que até para meio que indo pro final, que é uma dica de ouro que eu aprendi ao longo do tempo contigo. E acredito que muitas pessoas estão vendo esse conteúdo e falam, nossa, como que eu vou fazer o que ele faz? A simplicidade. Ô, produção, ou não sei o quê, ou começar a gravar e não parar. Porque a grande dificuldade de você não era comunicador. Não, Então você não tinha a prática de gravar em frente à câmera, sim, não. microfone. O que foi o diferencial para você destravar isso? Pô, perder a vergonha, tô falando Fazer, errado, cara, tô fazer. Tem coisa que você só aprende fazendo. Tô Você fazendo. pode ler inglês, você pode estudar, mas se você não falar, não vai fixar. Eu acho que conforme eu fui me identificando, eu fui. Tinha coisa que acontecia, eu Uhum. falei, cara, não faz sentido eu parar para avisar a produção. Sim. Faz no meio. Ou às vezes a gente até fala, não, não Ah, tira. Eu falo, não tira isso. deixa Fica isso aí. daí. Vai, Por quê? segue. Porque a internet é um lugar que as pessoas se conectam com coisas reais. Elas não se Uhum. conectam com coisas fakes. Exato. Sim. E a partir do momento que você deixa muito claro, ó, isso aqui tá acontecendo mesmo, E que passa vulnerabilidade, né? passa a É. E hoje vulnerabilidade. é a importância de você trazer algo autêntico, vulnerável, E se mostrar. acontece real, cara. Às vezes eu vou lá falar desde quando eu esqueço, cara. Aí eu falo, produção, pô, é 2,18 ou 8? Aí Meu. me corrige, é 18. Então isso é legal, é qual câmera, é tal coisa, quanto tempo. Sabe, isso aí é natural mesmo, porque isso eu aprendi vendo o Thiago Leifert quando ele fazia Caraca. o que passava mais para São Paulo, ele fazia o esporte que é na hora do Espetacular almoço, lá. Globo Esporte, Globo né? Esporte, aham. Ele tinha um negócio que ele falava, e aí, voz da consciência, o que que eu tenho que fazer? Sabe, ele meio que falava com o produtor, eu achava isso legal. Eu falei, pô, esse é um negócio que quando surgiu eu vou usar também, que é essa comunicação com a produção, de entender que assim, eu tô aqui, mas tem um time aqui do lado que Sim, me fazendo apoia. acontecer. Humanizar, Ele né? quando eu falei, Produção. pô, vou dar um pause, falar, pô, Não, Duda, e aí, tá dando vamos certo? arrumar. Entendeu? E aí isso daí tornou a parada dinâmica e natural. E aí eu achei que aquilo ali é legal e mantive, foi Muitos isso. se travam antes de começar. O que a gente percebe muito, né? Inclusive, é uma coisa que a gente faz no nosso espaço, que não só criar podcast, a nossa intenção é ajudar a estruturar, Inclusive, nós vamos ajudar. fazer um workshop em breve, Vamos né? fazer um workshop Tem que também acontecer. sobre podcast Bem importante, e é. sobre comunicar também, né? Eu, como trabalhei em rádio durante anos, tenho essa facilidade na comunicação, não é tão fácil falar microfone, tá Não é aqui, tão fácil. E é sabe? uma habilidade que se aprende. Que se Se aprende. aprende, E se treina, e que se treina, exato. se treina. É E que se treinável. treinando, você É vai usar treinável. isso para várias coisas da sua vida também. Não, eu melhorei muito, acho, a minha comunicação depois que eu comecei a me comunicar, né? Eu Nossa. aprendi uma parada que quando a gente é mais jovem, né, a gente foge de situações, tipo apresentar o Uhum, trabalho da escola. uhum. Ninguém quer. Ninguém. Surge momentos que você tem que ser aquele cara, cara. Quando eu vim morar em Joinville, contar essa história que ela é importante. Eu percebi fraquezas em pessoas do âmbito profissionais, pessoas inteligentíssimas que tinham algumas dificuldades. E eu quis me encaixar nessas dificuldades. Exemplo, comunicação, Caraca. relacionamento, visitar cliente. Eu percebi que as pessoas não gostavam
por algum motivo. E eu falei, cara, e se eu investir nesse diferencial? E se eu for melhor comunicação? Eu, por exemplo, não acho que eu sou um cara para dar palestra. Não acho, não quero esse lugar. Mas no podcast eu vou fazer de tudo para ser o melhor, Uhum. Caraca. entendeu? Então, assim, tem lugares que já são ocupados por alguém, mas tem lugares que faltam. Sim. E é muito comum, às vezes, estar um negócio e falar assim, se todo mundo aqui, então, quem vai falar? Eu vou sempre levantar a mão, eu vou falar. Quando é uma situação que eu Sim. posso encaixar isso. E o podcast também surgiu, ninguém queria fazer, eu tava ali, falei, cara, eu vou investir nesse lugar aí. Eu já cheguei a fazer podcast no shopping, eu já fazia no Legal. aeroporto, eu Na já fiz em Expogestão muito lugar. também. Na Expo Gestão eu já fiz em muito lugar. E aí esses lugares foram me desafiando a entender, cara, quem tá lá fora, eu meio que consigo blindar a minha mente, Caraca. fico focado aqui e a parada sai. E aí eu fui aprendendo a melhorar, tirar vícios, né, de comunicação, esse Sim. a gente tem, mas a gente tenta reduzir. Sim. E aí surge uma coisa que eu falo bastante pro Alpha, que é a questão que você vai criando o teu histórico, né? Você vai Sim. tendo ali a tua mala cheia de coisa que você vai tirando as ferramentas, né? O teu conhecimento também, ele é fundamental, porque eu passei a falar com muita gente importante, Uhum. e você não pode vir vazio, né? Essa é a parte Sim. fundamental. Uhum. Eu acho que também você tem que entender tudo que tá rolando ao lado para poder entregar para essas pessoas, porque quando eu trago o cara aqui, ele também quer receber. Eu Uhum. não posso fazer Sim. pergunta estúpida. Tem Sim. que fazer tem que ser uma conversa que seja Sim. sadia, inclusive, para ele. Pra Pô, eu não vou todos. conversar com o seu Miguel Boab Meu, e vou falar, cara, conta a sua história. Tem livro. cara, Eu tenho que pular. Eu tenho que falar, tá tu aí já hoje. tem que conhecer a Entendeu? história dele pra... Exatamente, e hoje. O que você está fazendo? O que você está pensando? Que é que as pessoas queiram saber dele. Meu, Eu acho que quando você está num podcast, tem que ter muita essa sensibilidade, sabe? Muito. Às vezes eu caraca. vejo convidados que vão em 3, 4 podcasts e os caras perguntam a mesma coisa. Pô, tu pode contar a tua Meu. história? Aí tu Cara, desanima de ir, né? não, e eu também, eu desanimo até de assistir, eu queria saber outras coisas daquele Sim. cara, entendeu? Pode falar Porque assim, tu ó, sabe que a história do cara é tão riquíssima, o tempo dele ali é tão ou importante. você pode falar, cara, vamos resumir aqui, fala só rapidamente tua história, mais rápido, e vamos pular, porque isso está em outros podcasts. Eu já falei isso para outros convidados, Caraca. várias vezes. Cara, sua história está em vários lugares. Só dá um resuminho para as pessoas entenderem quem é você e pulamos essa parte. Ponto. Meu. Porque aí você tem que extrair, pô, o cara tem 1 hora, meia hora, às vezes, que é o tempo do cara rico. Fala do seu Miguel Boab, um Sim. cara muito grande, que a gente entrevistou ano Nossa. passado. Não dá para parar com ele e ficar perguntando. Ou Alfredo Soares. E aí eu trouxe situações, eu tento pegar situações que talvez nunca foram faladas, né? Ou explorar coisas que ele falou em algum lugar, mas ele não explorou. Então, essa sensibilidade que eu fui melhorando numa linha do É uma tempo. habilidade também, né? Você tem que extrair o melhor daquele teu Sim. convidado pra também agregar valor pra quem tá Uma ouvindo. dificuldade que se tem, o Alfa sabe disso, né? Que aqui nesse podcast da Expo Inovação, aqui no Plena Inovação, não tem pauta, É, entendeu? Então eu tenho que extrair do convidado, tem mas muita não tem pauta. ferramenta aí de É, background e aí pra... vem a ferramenta, aí vem aquilo que você já tem seu mesmo para explorar. Tem gente que eu não conheço tanto. Mas eu acredito que isso é comunicação. Não é o que eu sei, o que eu falo. É o que eu quero que o A outro... pergunta. É, exatamente. O que o outro Habilidade é pode a trazer. pergunta, né? Exato. Porque você falar no cara... Agora, quando você faz aquela pergunta que mexeu, é o que o jornalista faz. Sim. Nas reportagens, etc. Então, por isso que a gente até hoje é acostumado a assistir TV, jornal, notícia e tal. Porque a construção ali de uma história, o storytelling, que a gente trabalha nos vídeos também, para trazer um conteúdo, alguma coisa, é o que vai fazer a pessoa ficar no vídeo até o final. Verdade. Exemplo agora. Eu tô curioso, produção, para saber quanto tempo. Já pode falar aí. Meia hora. 18 minutos. Tá ótimo. Quase um episódio. Quase. Então são coisas que. Coisas como essa que tá no meio que é legal você introduzir. Tá, Sim. quanto tempo a gente tá falando aqui? E às vezes eu nem sempre não projetei. Sim, E eu quero saber, o meu convidado quer saber também. Porque às vezes o cara tá aqui, pô, tem que sair. Pergunta lá quanto tempo faz. sim. Entendeu? E são coisas que você tem que deixar o cara à vontade. Tem que deixar o cara à E eu acredito vontade, cara. que essa, até o Gia comentou de vulnerabilidade, Vulnerabilidade. né? De você se expor, justamente que nem a gente brincou agora com o tempo e tal. Essa parte de você se soltar, até é legal, eu vou dizer, porque hoje a gente vê o Romualdo, você é CEO, você tem uma Aham. empresa, tem bastante funcionários e tal. Então, quando eu vejo esse tipo de pessoa Uhum. produzindo conteúdo, se soltando, brincando, com a leveza, trazendo, eu falo, pô, cara, eu começo a ver não ele como meu chefe, mas como um mentor, como um cara a ser seguido, se tem uma índole legal, se tem um Uhum. projeto legal, porque falou, pô, esse cara eu quero ser. É o que acontece quando a gente consome um podcast, quando a gente vê, pô, eu acho que esse cara pergunta muito bem, a gente vai ter o Potter, vai ter o Arthur, Uhum. vai ter outros palestrantes aqui, você vai entrevistar eles, então assim, pô, ter essa oportunidade de conversar com essa pessoa, sabe? Sim. É muito gostoso isso, Com de ter certeza, isso. com E certeza. claro que tu passou toda uma trajetória de não desistir
de ver o conteúdo e falar, cara, dá pra melhorar. É. É ver o copo sempre meio cheio, né? Com certeza. Cara, assim, ó, o primeiro é sempre o pior. O primeiro que você faz é sempre o pior. Os depois são sempre os melhores. É isso. Se você fizer alguma coisa boa na primeira, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Eu acho que o mais importante é a honestidade e a verdadeira essência do conteúdo. Que você deu exemplo. Um exemplo bem simples aqui, eu até abri o jogo. A gente é da produção, né? Então a gente tá Sim. acostumado. Você foi num lugar gravar uma vez, gravou com o celular mesmo, o áudio tava estourado, a câmera Aham. não tava o padrão que a gente faz super top, mas o conteúdo tava ali. Toda quinta-feira tava ali para as pessoas, Sim. então assim, Eu não quebrei, né? é muita honestidade em falar, eu não tô aqui para te entregar o material, a luz, a câmera, mas eu tô para te entregar o melhor conteúdo que eu posso te oferecer. Exatamente. Eu tive agora no evento da Startup Summit e eu fui lá, né? Fiquei no primeiro dia e falei, pô, cara, eu não vou fazer nenhum conteúdo. Aí eu lembrei, cara, que um dia um cara me parou, ele falou, pô, eu fui no evento por causa de você. Como assim, cara? Eu vi que você foi no evento tal e fiquei vendo ali de ponta a ponta, depois fui pesquisar, foi legal, né? Falou, cara, continua fazendo. Ele me falou, Caraca, continua fazendo essa parada que é legal, porque às vezes a gente não sai tanto da empresa, mas a sim, gente queria ter uma ideia de como foi aquele evento. E eu lembrei disso. E aí cara, eu peguei o meu celular, peguei a minha câmera, falei, eu vou fazer o conteúdo. Foi aquele conteúdo que vocês nossa. juntaram. E eu estava sozinho nesse evento. E aí Sim, não toda é vez que nada eu gravei, programado. alguém me ajudou. Tudo que vocês viram lá, eu chamei alguém do lado, falei, cara, você pode gravar para mim, grava nesse formato, vamos testar. Caraca. E ficou um baita conteúdo para YouTube e para rede social, Nossa, entendeu? esse que é o mais gostoso, que nem, tipo, essa ideia, essa intenção, tipo, cara, eu tô aqui, não me preparei com a minha equipe, não trouxe o marketing, não trouxe ninguém, é E só eu. ninguém, cara, ninguém falou não. Todo mundo se dispôs, falou, não, chamar alguém aqui da minha equipe que vai nos ajudar, vamos fazer aqui o conteúdo. Cara, isso é legal. E eu acho que é isso, sabe? A genuidade, fazer genuína mesmo. E as pessoas, às vezes, elas querem essa parada. Elas querem a parada genuína. Não foi uma grande produção. Eu tava lá, falei com pessoas importantes. Eu levei o sentimento do evento Pô, para as pessoas, entendeu? E eu acho que isso é bem válido. acredito que isso é podcast. É fazer acontecer, Isso é né? fazer acontecer. É, eu sou o cara que nunca durmo com isso. É, Se eu é. tenho uma ideia, eu vou fazer. Ah, mas se ficar ruim, Porque se o a cara gente colocar para. empecilho, ele vai achar empecilho. Sempre tem. Sempre, Sempre sempre. vai ter. Ah, mas não ficou bom. Aquele dia não tava com a voz boa. O convidado não entregou. A imagem não tava boa. Ah, a gente já fez episódios muito ruins em termos de formato, porque era o que tinha. Não tinha luz, não tinha mais. Não deixou de sair. Caraca. Teve episódio muito ruim até no áudio, sabe? Aham, Que eu depois regravei, mas o que tinha lá entregou. Acho que é isso, cara. É entender que é uma linha do tempo. Aposta, vai embora, o erro e acerto faz parte, nunca vai ser bom. É isso, meus bacana. amigos. É isso, Romuca. Brigadão. Plena inovação. Tem um bordão oficial aí pra gente fechar? Plena inovação, Expo Inovação 2025. Show. Show. Valeu. Ah, que massa.